coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Aleluias. Pode pôr tua Bíblia no banco, vamos orar. O tema da nossa mensagem é: até quando? Aleluias. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus, a tua igreja. Te peço, Deus, fala conosco nessa noite, que teu Espírito Santo venha nos direcionar, venha nos ensinar, Senhor. Toma cada vida, cada coração nas tuas mãos. Pai, a obra é tua, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir da tua palavra, para aprendermos mais de ti, Pai. Te louvamos, te exaltamos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Espero que a minha voz dê conta, gente. Porque depois do encontro, não é fácil pregar. Mas que Deus me dê graça. Amém? Amados, então Deus me deu esse Salmo 13. Faz dias que Ele está falando comigo nesse Salmo 13. Onde é um salmo que retrata, né, aqui a alma de Davi. Aqui retrata Davi passando por uma luta muito grande. Aqui retrata como se fosse o espelho da alma de Davi, né? Ele está ali reclamando. E Davi, a gente ouve muito a história dele, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem escolhido por Deus. Mas aqui nós vemos um Davi humano, um Davi que sofre, um Davi que tem lutas, uma pessoa mostrando realmente o nosso lado humano. Quem nunca chegou diante do Senhor e perguntou: até quando, Senhor? Quem nunca chegou diante do Senhor questionando algumas situações? E aqui Davi, o Salmo está mostrando que Davi estava se sentindo sozinho. Ele estava se sentindo angustiado, ele estava se sentindo triste, ele estava se sentindo abandonado, e ele sentia que Deus havia esquecido dele. E ele questiona Deus. Se você olhar ali no capítulo, no versículo 1, diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? É para sempre? Eu imagino assim, há quanto tempo ele estava pedindo, há quanto tempo ele estava clamando, e ele diz para o Senhor: é para sempre? Essa tribulação que eu estou passando é para sempre? Essa luta que eu estou passando não vai ter fim? Essa situação na minha vida, na minha casa, é para sempre? O Senhor não está me ouvindo? Era o que Davi estava falando para Deus. E ele faz 4 perguntas para Deus, 4 questionamentos. Ali ele diz assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Você já orou e sente momentos que Deus parece que não te ouve? Que você ora e a tua oração bate no teto? Alguém já orou assim? Tem crente aqui? Porque isso eu estou falando de crente. De pessoas que creem em Deus, que têm intimidade com Deus, porque nós não somos super crentes. Todos têm esse momento, e a Bíblia, ela faz questão de mostrar histórias de profetas, de grandes homens de Deus, passando por luta, passando por choro, passando por depressão, por tristeza. A Bíblia faz questão de mostrar que nós somos humanos e que tem momentos que nós lamentamos, sim. Tem momentos que nós reclamamos, sim. Por mais forte que nós queremos demonstrar que nós sejamos, nós reclamamos, sim. Nós perguntamos para Deus: até quando? Deus, será que o Senhor me esqueceu? Deus, será que o Senhor me abandonou? Você pode dizer: não, pastor, eu não pergunto, capaz. Então você é super crente. Porque o próprio Jesus, na cruz, Ele falou: Pai, por que me abandonaste? O próprio Jesus falou isso. Porque Deus, Ele faz questão de mostrar no próprio Filho, que como humano, quando Ele estava aqui como humano,
ele sentiu fraqueza. Ele sentiu dor. Ele sentiu abandono. Ele se sentiu sozinho. E aqui é o que Davi está falando para o Senhor. Ele estava rasgando o coração dele. É como se Deus estivesse distante da vida dele. E tem momentos na nossa vida que nós sentimos como se Deus estivesse distante. Que nós sentimos fraqueza. Que nós chegamos diante de Deus questionando. Ou você não questiona, irmão? Tem alguém aqui que não questiona? Que não pergunta? Se tiver, vamos dar uma salva de palmas para você. Porque todos nós cristãos, nós passamos por um momento que a gente diz: ai Deus, quando o Senhor vai resolver essa situação? Quando que o Senhor vai mudar isso? Davi, ele questionava, daí ele continua. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Ele tinha intimidade com Deus. Davi orava ao Senhor 7 vezes ao dia. Davi era um adorador. E olha que um adorador, uma pessoa que era separado de Deus, ele estava dizendo: até quando o meu coração vai estar nessa tristeza? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha Davi aqui, gente. A gente ouve falar de Davi, Davi cantava salmos, Davi se alegrava. E aqui ele está mostrando um Davi humano, no momento de fraqueza dele, né? E às vezes nós sentimos isso. Só que muitas vezes a gente não percebe, porque nós vamos esfriando da presença de Deus aos pouquinhos. Vem vindo situações na nossa vida que aos pouquinhos a gente vai se esfriando diante de Deus. Às vezes você começa a questionar Deus porque você está passando por algumas lutas, alguma coisa que você está pedindo para Deus, situação dentro da tua casa que não muda, que você ora e não muda, e você vai esfriando o teu coração diante de Deus. E você começa a questionar Deus, começa muitas vezes até a duvidar da grandeza desse Deus. E Davi era o que estava acontecendo ali com ele. Era o que estava acontecendo com ele. Ele chegou no momento que ele estava questionando Deus. E talvez você aqui, porque Deus ele não dá uma palavra sem que no nosso meio alguém precise ouvir essa palavra. Eu não sei como está na tua casa, como está na tua vida, mas você tem perguntado para Deus: até quando eu vou passar por essa situação? Até quando essa luta vai me afligir? Até quando o Senhor não vai me responder, não vai me dar resposta? Amados, Davi, ele reclamava diante de Deus. Até que ali ele diz assim, lá no versículo 2: até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Daí ele começa na reclamação. Ele diz: Senhor, olha para mim. Senhor, ouve a minha voz. Senhor, abre os meus olhos, é o que Davi está falando. Ele diz assim: atenta para mim, Senhor. Ouve-me, ó Senhor. Alumia os meus olhos. Ele diz: abre os meus olhos. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele estava dizendo para Deus: Deus, abre os meus olhos. Eu estou muito triste, eu estou muito abatido. Abre os meus olhos antes que eu morra espiritualmente. Será que tem alguém fraco espiritualmente, abatido espiritualmente no nosso meio, que está dizendo assim: eu não estou conseguindo mais nem orar, eu não estou conseguindo mais nem buscar esse Deus? Será que tem alguém assim no nosso meio? Ele diz assim: abre os meus olhos para que eu não adormeça, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Ele está dizendo: Senhor, me socorre. Senhor, eu estou enfraquecido. Deus, eu não consigo orar. Deus, eu não consigo mais. Era o que Davi estava falando para o Senhor, pedindo socorro. Só que assim, amados, quando nós
começamos a passar por lutas. Sem perceber, nós vamos se afastando da presença de Deus. Nós vamos esfriando na nossa busca com Deus, na nossa oração com Deus. Da maneira que você orava, você vai diminuindo. Você vai deixando de ler a palavra, porque você está passando por lutas. E você começa a se enfraquecer diante de Deus. E daí o que se faz? Você não começa mais a enxergar o mover desse Deus. Daí é a hora que a gente faz igual Davi. Olha para Deus e começa a questionar. Era o que Davi estava fazendo. Até quando? Até quando? Até quando? Perguntando, porque ele começou a questionar. Mas será que era Deus que estava falhando aqui com Davi? Será que era Deus que estava deixando de ouvir Davi? Ou era Davi que já não estava ouvindo Deus? Porque a palavra de Deus diz assim, quando ele diz assim, o Senhor me abandonaste? O que a palavra de Deus diz em Isaías 49, 16, 17 para nós? Ele diz, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Mas todavia, se ela esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Porque o teu nome está gravado na palma da minha mão. Davi já não estava conseguindo ver isso. Então ele estava cobrando de quem? De Deus. Porque a luta vai nos afastando da presença de Deus. O inimigo começa, permite tribulações na nossa vida para que a gente vá enfraquecendo na oração. Que a gente vai se afastando de Deus. Então Davi era um cara que tinha intimidade com Deus, que conhecia, mas ele estava abatido. E ele passa a questionar Deus. Ele diz, esqueceu de mim? Ele diz, esconderás, até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas o que diz lá em Salmo 34, 15? Olha só, Salmo 34, 15, que o próprio Davi escrevia, diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Davi sabia que os olhos do Senhor estavam sobre os justos e que o Senhor atendia o clamor, mas ele estava esquecido. No meio da luta, ele estava afastado da palavra de Deus. Ele estava se distanciando da palavra de Deus, porque a luta vem para nos afastar do lugar da adoração, do lugar onde nós enxergamos Deus. Então Davi já não estava conseguindo ter essa visão. Por quê? Porque ele estava focado na luta. O que Deus está falando para nós? Como está a tua luta? O que você tem feito quando vem uma luta? O que você tem feito quando vem uma tribulação? O que você tem feito quando vem uma dificuldade? Começa a olhar para o Senhor e falar, Deus, o Senhor não me ouve? Deus, o que está acontecendo? Ou você corre e começa a buscar aqui o que Deus está falando sobre essa luta. O que Deus tem a te dizer sobre essa situação. O que você tem feito? Quando o negócio pega, quando a luta vem, quando a enfermidade vem, quando a tribulação vem, quando algo sobrenatural vem sobre a tua casa, você corre reclamar de Deus? Ou você corre para a presença onde Deus está e Deus pode te socorrer? Davi, quando ele começou, ali ele reclamava de Deus, mas quando ele começou a orar, Deus, abre os meus olhos, era como se ele falasse, abre os meus olhos novamente, eu sei que o Senhor já fez. Quando Davi começou a falar, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos, Deus atenta para mim, olha para mim, Deus me ajuda, Deus vem em meu socorro, não deixa o inimigo prevalecer contra mim. Quando ele começa a clamar, ele começa a enxergar o Deus da vitória. Ele começa a enxergar o Deus que pode fazer por ele. As tribulações, as lutas vêm sutilmente para fazer a gente sair do lugar onde Deus está fluindo, onde Deus está falando comigo e com você. E muitas vezes na luta nós nos afastamos de Deus. Então Davi, quando ele faz essa oração pedindo para Deus,
abrir os olhos dele de novo. Deus, ele começa a mostrar para Davi. Ele começa a mostrar para Davi quem ele era. Amados, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós começamos a esfriar espiritualmente, quando nós saímos do lugar da intimidade, quando nós deixamos de buscar esse Deus, nós começamos a acusar Deus. Nós começamos a questionar Deus. Nós começamos a perguntar para Deus o porquê das coisas. Davi, ele diz assim, que ele questionava, que ele diz, até quando consultarei com a minha alma? Ele ficava ali, questionando Deus, falando com Deus. Deus, o Senhor não está me ouvindo. Deus, o Senhor não está fazendo. Deus, o Senhor não está. Ele começava a fazer porque a alma dele estava aflita, estava se distanciando de Deus. Mas quando ele faz a oração, que ele começa a mudar, ele vê que o culpado não era Deus. Ele vê que o culpado não era Deus, que não era Deus que não estava agindo, era ele que estava perdendo a comunhão com Deus. Amados, Deus, ele quer que a gente chegue para ele. Você está com luta? Todo crente tem luta. Ele quer que você chegue para ele e conte o que realmente está acontecendo na tua vida. Ele quer sinceridade. Ele quer que você abra o teu coração e fale para ele, Deus, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Não é aquela oração que você chega e diz, Senhor, o Senhor sabe. Deus olha para você e diz, filha, sei o quê? Filho, o que eu sei? Abra a tua boca e fale. Deus olhe por mim, Deus me socorre. O que você quer? O que está acontecendo dentro do teu coração? O que está acontecendo dentro da tua casa? Às vezes está lá adorando Deus, o coração fechado, como Davi estava ali, até quando, Senhor? Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, o Senhor não lembra de mim? Deus, o Senhor virou o rosto para mim? O Senhor vai me deixar nessa luta para sempre? Mas quando ele começa a entrar na presença de Deus e dizer, a minha alma está aflita, abre os meus olhos, Deus atenta para mim, Deus me socorre. Ele começou a abrir o coração. Ele começou a falar a realidade. E muitas vezes a gente não quer dizer para Deus, Deus, eu estou triste. Hoje, Deus, eu estou abatido. Deus, isso aí que está acontecendo comigo não está legal. Deus, ele quer que nós sejamos verdadeiros. Ele quer que a gente fale o que está acontecendo. Davi, quando ele ora, ele diz assim, não afaste de mim o teu espírito. E quando ele ora irado, ele fala, Deus, eu quero que os meus inimigos, que o Senhor ponha um Satanás, um ímpio do lado do meu inimigo. E que a família dele se derreta igual lesma. Porque ele estava irado. O coração dele era segundo o coração de Deus. Porque ele falava a realidade. E muitas vezes a gente está chegando diante de Deus, coração ferido, questionando Deus, e não abrimos o nosso coração para dizer, Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, essa luta está me sufocando. Às vezes você está ali e o inimigo está te acusando, dizendo, você não tem mais jeito. Você vai chegar diante de Deus, Deus nem te ouve. Olha o que você fez, agora você vai ficar sofrendo por esse pecado. Você, não tem como você chegar diante de Deus. E você começa a se sentir envergonhado diante de Deus. Você começa a se afastar daquele lugar em Deus. Amado, eu quero te dizer que quando você começa a se sentir culpado, muitas vezes se sentir envergonhado, que não tem condições de você chegar diante de Deus, é porque o Espírito Santo está perto de você. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, ele continua pecando, fazendo as coisas erradas e está tudo bem. Agora, quando ele começa a se ver sujo diante de Deus, não, eu não posso, eu estou muito errado. Pediu perdão para Deus? É o Espírito Santo que está te convencendo e te levando para um lugar onde só Deus pode purificar. Nós temos que entender o que Deus ele quer para nós. O amor dele é tão grande que ele deu o próprio Filho por mim e por você.
Como que você está chegando diante desse Deus? Dizendo palavras bonitas para Ele quando o teu coração está arrebentado? Dizendo palavras bonitas para Ele quando você não quer falar nada disso? Quando aqui dentro está tudo destruído, Ele diz, chegue para mim e apresente a tua causa. Pense, às vezes a gente diz, não, eu não vou falar, porque vai que eu falo, o diabo escuta, e daí ele vai me perturbar mais ainda. Não é assim que se pensa? Vou só pensar, porque se eu falar, o diabo vai. Se Jesus tivesse pensado nisso, todo aquele povo ali, e ele na cruz, se ele tivesse pensado, se eu falar, vão dizer que Deus me abandonou, que eu sou um fraco, ele não estava nem aí. Ele queria ter o coração puro diante de Deus. O que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou. E por que registraram que Jesus falou? Que Jesus se sentiu abandonado? Porque Deus quer que nós tenhamos um coração sincero diante dele. Que você chegue diante dele e diga, Deus, essa aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Tudo errado, tudo arrebentado, mas eu quero estar na tua presença. Abre os meus olhos. Me ajuda nessa situação. É isso que Deus quer de mim e de você. Como que você tem chegado diante desse Deus? Se remoendo? Guardando o que está aqui dentro? Fingindo que está tudo bem? Adorando Deus? Quando Deus diz assim, filho, põe para fora isso aí. Chore, diga o que você quer falar. Fala que você não aguenta mais essa situação em que precisa de socorro. É isso que Deus está falando para nós. Seja sincero. Seja humano diante de Deus. Mostra a tua humanidade, para que Deus possa chegar e te restaurar. Amém? Será que você está chegando desse jeito diante de Deus? Quando Davi começou a falar, ele diz assim, abre os meus olhos para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Ele estava sendo perturbado, Davi. E ele diz, Deus, abre os meus olhos, me ajuda, me socorre. E daí quando ele começa a falar, ele diz assim, mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. E quando a gente olha essa passagem de Davi, a gente vê que Abacuque também falava, até quando, Senhor? Até quando os inimigos prevalecerão contra nós? Até quando, Senhor, essas lutas? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com nós? Ele vai perguntando. E Deus começa a falar com Abacuque. Porque Abacuque abriu o coração e está falando a verdade. Deus começa a falar com Abacuque. E quando Deus fala para ele, diz assim, olha, escreve em tábuas com letras bem grandes, porque isso aqui vai acontecer. Pode passar o tempo, mas vai acontecer. É em outras palavras, mas ele diz, isso aqui escreve a visão, porque vai acontecer. É o que Deus está falando para você. O que você está pedindo? Vai acontecer. Mas é no tempo dele. O que Abacuque faz? Resolveu a situação? Não. Mas ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais no campo. E ali ele começa a falar, ele diz, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no meu Deus da minha salvação. O que ele está falando? Ele reclamou, ele abriu o coração, ele falou tudo o que ele estava indignado. Ele chega para Deus e diz, mas todavia eu vou me alegrar. Deus diz para ele, vai para a torre de vigia, Abacuque. Para de ficar murmurando aí, vai para a torre de vigia. E aqui Davi, quando murmurava, ele vai e diz, Deus, abre os meus olhos. O que Deus está falando para nós? Corre para a torre de vigia. Vai ter mais intimidade. Pare de se afastar porque a luta está te pegando. Pare de se afastar porque tem tribulação. Pare de se afastar porque as coisas não aconteceram ainda.
Vai acontecer no tempo dele. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. É o que Deus está falando para nós. Quem prometeu é fiel. Davi tinha esquecido as promessas de Deus. Que eu não te deixarei, não te desampararei. Davi tinha esquecido porque ele começou a esfriar espiritualmente. Amados, o que está te esfriando? O que está te abatendo? Deus diz, corre para a torre de vigia. Aumente a guarda. Reforce a guarda. Busque a presença dele. Quando Abacuque começou a orar, correu para a torre de vigia, começou a orar, começou a buscar, o próprio Deus falou para ele, escreve com letras bem grandes, porque vai, no tempo certo, vai acontecer. Aleluias. E ele sai dali e diz, ainda que não aconteça nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, olha a destruição, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Deus está te convidando a correr para a torre de vigia. Deus está te convidando a falar, Deus abre os meus olhos. Deus ilumina os meus olhos. Olha só, Davi pedindo isso, sendo que ele falava lá no Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para o caminho dele. A luta tinha tirado ele dessa presença. Amados, luta nenhuma. A luta que vem é para a gente correr e buscar, porque se vem alguma coisa além que está te abatendo diante de Deus, corre para a torre de vigia, busque essa presença, busque essa força, porque é só Deus que pode nos levantar e nos fortalecer. Davi, depois de tanto murmurar, ele termina dizendo, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Então eu quero te convidar agora a se colocar em pé. Aleluias. Davi, ele sabia que ele tinha um problema, ele sabia que ele tinha uma dificuldade, ele sabia que ele tinha um inimigo, mas ele sabia que estava passando um momento difícil, mas ele sabia que o único que podia salvar era o Senhor. Amém? Que você comece agora, colocar diante de Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está entristecendo o teu coração, aquilo que tem feito você chegar diante de Deus e falar, Deus, até quando? Deus, eu estou cansado. Deus, eu não aguento mais essa situação. Ele está dizendo, comece a apresentar diante dele. Conta para ele o que está acontecendo dentro do teu coração, o que está acontecendo lá dentro da tua casa, o que precisa mudar lá dentro da tua casa. Aleluias. Talvez você esteja igual a Abacuque, faltando talvez o alimento dentro da casa, talvez faltando a providência, talvez você não está vendo nada, talvez você está olhando para a situação e está se entristecendo. O inimigo ali acusava Davi, talvez o inimigo está dizendo para você, você não é nada, olha aí, ó, que fracassado que você é. Deus está dizendo, eu posso te levantar. Ele está dizendo, vai acontecer. No tempo oportuno, vai acontecer. Aleluias, 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 que você comece a orar, falar com o teu Deus agora.